O que nós dizemos é óbvio, isto não é o Bangladesh e não é. E também ouvi outros a dizer porque é que não é outro. Também não é a Índia, também não é o Brasil, também não é o Paquistão, isto é Portugal. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Num dia diz que são precisos 3 Salazares. No outro, põe cartazes na estrada afirmando que isto aqui não é o Bangladesh. Já depois de ter posto um país inteiro a falar da burca que ninguém viu. Para André Ventura, não há má publicidade. O que é preciso é que se fale dele, e para se falar dele, o caminho mais curto é falar do que ele fala. O líder do Chega aposta na polémica, não paga o preço de ter a bancada mais banal e impreparada, mesmo muito mal relacionada com a justiça. Sempre que há um caso com um militante do Chega, nasce uma polémica. Ora, a polémica alimenta os média porque funcionam como bola de neve, sempre a crescer, a preencher espaço, a dominar as atenções, até que se esgota e dá lugar a nova polémica. É por isso que é mais fácil ao Chega marcar a agenda, porque tudo o que Ventura tem para dizer pretende ser polémico. O cartaz à beira da estrada, afirmando que isto aqui não é o Bangladesh, cria um problema à justiça e cria também um problema diplomático, mas não conta a verdade sobre a ação política do Chega, que acaba de aprovar uma lei da nacionalidade em que um imigrante do Bangladesh, país que não aceita a dupla nacionalidade, esse imigrante, que um dia se naturalize português, jamais poderá perder a nacionalidade portuguesa porque a Constituição não permite que alguém fique sem pátria. A Ventura interessa o escândalo, a polémica. Será que à comunicação social interessa o mesmo e por isso a agenda está sempre tão marcada pelo líder do Chega? À procura de resposta, conversamos com Ricardo Marchi, investigador do ISCTE. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Ricardo Marchi, ou é pelos 3 Salazares, ou pelo cartaz do Bangladesh, ou pela burca, ou pelas viagens do Presidente, para onde quer que nos viremos, a agenda de André Ventura impõe-se. Porquê? É a comunicação social que tem vício em audiências? São os adversários políticos que julgam aumentar a exposição por estarem sempre a responder? Porquê é que Ventura ganha sempre a agenda? Ventura ganha sempre a agenda perché sabe perfettamente che lo stile di comunicazione populista da nova direita radical è uno stile che funziona na lógica dos mídia. Ele não é o primeiro, não vai ser os últimos dos líderes políticos dessas novas formações políticas que entenderam como a lógica dos mídia chama este tipo de discurso populista. Em particular, a lógica dos mídia faz com que temas que tocam pontos sensíveis da cultura política de determinados países geram polêmica, geram polarização e despertam a reação principalmente da classe dos jornalistas, que apesar de tudo quer apresentar-se como uma classe que defende, né, a boa verdade que tende a passar ao eleitorado. Isso potencia a capacidade mediática, de exposição mediática deste discurso. Dentro da lógica populista aparece também a questão do discurso simplificado. Os próprios mídia precisam de simplificar o discurso, muitas vezes complicado, da política para apresentá-lo a uma audiência cada vez maior, e os líderes populistas de direita têm a capacidade de apresentar já um discurso simplificado que para os mídia é fenomenal para apresentar imediatamente. Isso é assim em toda a Europa, com a extrema-direita populista, ou este fenómeno da paixão dos mídia com o líder do Chega é mais acentuado aqui em Portugal? No, questo è un fenomeno che è presente in tutta Europa. Aliás, lo studio scientifico stava a analizzare un stile di comunicazione populista già perlomeno a 20 anni, se non mais. Agora, aquilo che è differente è a maneira come os media
se relacionam com os atores populistas. Existem países, por exemplo, penso ao caso do Vlaams Belang, onde os mídias fizeram mesmo um cordão sanitário à volta do partido. Não falam do Vlaams Belang, tão simples quanto isso. Isto, vamos a ver, não impede que o Vlaams Belang seja um dos partidos mais importantes do norte da Europa em termos de direita radical, mas os mídias escolheram de não falar. Em outros países há uma relação de amor-ódio. Penso ao caso italiano, por exemplo, onde Giorgia Meloni, que apesar de tudo é uma figura mediática e que gosta da exposição mediática, mas decide de não falar com determinados mídias, porque sabe que determinados mídias, determinados canais televisivos são particularmente hostis ao Fratelli d'Italia. No caso de Portugal, pelo contrário, é um caso particular porque todos os mídias, transversalmente, presentes no mercado editorial português, procura André Ventura. Não há nenhum canal televisivo ou nenhum órgão de comunicação social que não procure ativamente André Ventura e, portanto, há uma hiperexposição mediática não comum em outros países europeus. Ricardo Marque, quando Ventura fala da necessidade de ter 3 Salazares e depois todos os partidos lhe recordam que a ditadura significou miséria, corrupção institucional, violência política, Ventura está a dar um tiro no pé ou é intencional? Ele está à procura de um eleitorado que sabe que não valoriza muito estes temas, prefere valorizar a segurança ou o orgulho de ser português, orgulhosamente só, tudo o que vinha de Salazar? Não, André Ventura sabe as duas coisas. Primeiro, que o tema Salazar em Portugal é um tema que polariza e desperta a atenção dos mídias, porque é um tema que pode ser apresentado de uma forma escandalística, ou seja, criar escândalo à volta de um político que assume o nome de Salazar não em um sentido exclusivamente negativo. Por outro lado, e portanto sabe que é um isco para chamar a atenção dos mídias. Por outro lado, sabe que tanto na direita portuguesa, mas em muitos casos também em certos eleitorados de esquerda, há salazarismo sociológico no sentido de, apesar de tudo, considerar Salazar diferentemente dos outros ditadores fascistas que apareceram na Europa. Não? Portanto, Salazar foi sim o ditador, mas foi aquele conservador que não enriqueceu com a gestão do poder, foi o homem que alegadamente travou a corrupção. Sabemos que do ponto de vista histórico isso não funciona, havia um silenciamento da corrupção naquele regime, mas uma benevolência comparativa entre Salazar e, por exemplo, um Adolf Hitler, um Mussolini ou até um Franco. Portanto, essa benevolência da imagem do Salazar faz com que o André Ventura não pague demasiado o facto de utilizar a palavra Salazar. Por exemplo, e isso para simplificar a coisa, na Alemanha seria impossível para o líder da AfD utilizar o nome de Adolf Hitler. Sem dizer que era preciso um Hitler na Alemanha, novamente, obviamente, não era possível, não é? Não era possível. Aliás, Alice Weidel, a líder da Alternative für Deutschland, até chegou a dizer coisas historicamente erradas, como dizer que o Adolf Hitler era um socialista, exatamente para sacudir a água do capote. Mas em Espanha a mesma coisa, também em Espanha não é obrigatória esse distanciamento tão profundo do ditador. Na Itália, a direita radical parlamentar deixou de falar do assunto, mas em Portugal ainda funciona esta figura do Salazar para chamar a atenção mediática. Olhar para esta capacidade de Ventura marcar a agenda, olhando lá para fora, o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, é hoje visto como o democrata que melhor combate Donald Trump, exatamente porque lhe segue o estilo. A esquerda precisa de encontrar uma figura mediática que saiba não apenas seduzir os média tradicionais, mas também ser capaz de chegar às redes sociais e tornar-se viral e ser capaz de impor os seus temas na agenda de discussão. Questo è un tema bastante controverso, inclusive na literatura e nos estudos científicos, perché a ideia che a esquerda assumir, por exemplo, uma atitude populista e copiar o stile di comunicação da direita vai pagar-lhe em termos de sucesso eleitoral não é tão líquido, ou seja, não é claro que seja suficiente comportar-se como a direita populista para ter os mesmos resultados eleitorais. Com outros temas, eu digo para impor a agenda, não tanto para conseguir o mesmo em termos de votação, mas para pôr o país a falar de outros temas.
Repito, também aqui é bastante debatida a coisa. Por quê? Porque a partida, os temas propostos pela esquerda não são tão bombásticos e tão contrários às normas sociais como os temas da direita. Ou seja, para o sistema mediático, as mensagens da esquerda não são assim tão confrontacionais e tão disruptivas como as mensagens da direita sobre imigração, sobre minorias étnicas, sobre minorias religiosas. E, portanto, a esquerda terá sempre muita mais dificuldade a ter o efeito da direita em moldar a agenda política, exatamente porque os seus temas são muito mais incluídos dentro daquela que é a cultura política mainstream, veiculada também pelos mídias. Então olhamos para cá e para o exemplo que nos deram um ex-social-democrata, embora tivesse o apoio do PSD nestas autárquicas, Isaltino Moraes, ao responder a Ventura chamando-lhe André Ziti, tornou-se viral aquela resposta, e depois o deputado do PSD, Gonçalo Capitão, satirizando o partido Ventura no Parlamento. O humor pode ser uma resposta? Pode funcionar para descredibilizar a agenda do Chega? O humor é sempre uma arma importante na política, sempre foi e sempre será. Agora, por quanto possam ser eficazes determinadas saídas humorísticas de opositores políticos ou até de humoristas de profissão, não esquecemos que o André Ventura continua a ser o líder nacional da oposição, ou seja, os outros que utilizaram o humor contra eles não passaram de deputados do parlamento ou de autarcas locais. Isso não é só um caso português, é mesmo em outros países europeus. Os líderes dos partidos, dos grandes partidos populistas de direita, foram atacados e até vencidos, entre as aspas, muitas vezes no plano do humor e no plano da chacota, mas isto não beliscou muito o sucesso e a onda crescente que estava a ter. Repito, onde os líderes populistas de sucesso caem é quando são postos perante a responsabilidade da governação. E aí, muito daquilo que tinham prometido, muito daquela palingênese que tinham prometido da nação, do crescimento econômico, da mudança radical, demonstra de ser muito difícil, aliás, quase impossível de aplicar em completo. Então, aí sim, o eleitorado, que é muito volátil, o eleitorado desse tipo de partido, desse tipo de líder, tão facilmente chegou e tão facilmente desaparece da mesma forma. Na escola era o engraçadinho da turma, em casa era o primo e irmão mais velho que gostava de falar com os adultos. E esta mistura de humor com curiosidade talvez tenha culminado no podcast de sucesso Bom Partido. Antes de chegar aqui, houve uma curta passagem por medicina e um curso de gestão, com mestrado, que nunca usou para nada. O humorista Guilherme Geirinhas é o convidado do novo episódio do Geração 90. As conversas em criança com os mais velhos e o descaramento que tinha para não cumprir as regras do externato deram-lhe as ferramentas necessárias para falar com políticos ou para perguntar o que lhe apetecia aos jogadores do Sporting no podcast ADN de Leão. Aqui, o entrevistado é ele, quem entrevista é a Júlia Palha. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.